Este vídeo foi desenvolvido com o objetivo de explicar o que é e para que serve a caixa de brinquedos. Ele foi proposto pela professora Mariana, na URI de Erechim, e faz parte da disciplina de Processos Clínicos do sexto semestre do curso de Psicologia. As referências utilizadas foram o artigo Uso da Caixa de Brinquedos na Clínica Psicanalítica de Crianças, da autora e psicóloga Michele Reguelin, o livro A Criança e Seus Jogos, da Arminda Berasturi, e o 10º capítulo do livro Psicodiagnóstico 5, de Jurema Alcides Cunha. Mas afinal, por que usamos brinquedos na terapia? Porque é através do brinquedo que a criança realiza seus desejos e domina a realidade, graças ao processo de projeção dos perigos internos sobre o mundo externo. O brinquedo é, então, um meio de comunicação, a ponte que permite ligar a realidade objetiva e a fantasia. Melanie Klein coloca o brinquedo num lugar de destaque na luta contra as angústias mobilizadas pelas pulsões sexuais. Ao brincar, a criança domina a realidade dolorosa e controla seus medos instintivos, projetando-os para o exterior, para os brinquedos. Tudo isso é possível graças à capacidade de simbolizar. Assim, a linguagem típica da criança é o brincar, que é passivo de interpretação por parte do psicólogo. Mas então, como isso começou? O primeiro relato que demonstra o papel da atividade lúdica infantil é de Freud. Ele interessou-se pela brincadeira de seu neto, de 18 meses de idade. O menino brincava com um carretel amarrado a um barbante, lançando para fora de seu berço e puxando de volta em seguida. Freud compreendeu que seu neto estava brincando de ir embora e voltar, como forma de controlar sua angústia em função da ausência da mãe. A manipulação do brinquedo era a forma de dominar a realidade e a situação. Assim, o conteúdo dos brinquedos eram as próprias lembranças infantis. Na verdade, quem realmente introduziu a caixa de brinquedos no setting analítico foi Arminda Berasturi. Para a autora, a caixa representa o mundo interno da criança, o mundo não verbal, contendo as representações inconscientes e as relações com os objetos. O uso da caixa privilegia o jogo, e o brinquedo torna-se valioso porque o sujeito utiliza de menos proteções, ao contrário do discurso verbal, que pode vir carregado de defesas egóicas. Mas então, qual a função da caixa de brinquedos? Bom, na primeira sessão, a criança é apresentada a caixa de brinquedos. No final da sessão, é necessário guardar junto com a criança todo o material lúdico na caixa, que ficará fechada e só será aberta pela criança e pelo terapeuta. Essa caixa é símbolo do sigilo e assemelha-se ao contrato verbal que se estabelece com os adultos no início do tratamento. Para French, a caixa é símbolo da expressão e os jogos são precursores de complexas formas de comunicação, pensamentos e emoções, que aparecerão mais tarde sob a forma de símbolos e, enfim, sobre a palavra. E aí, a caixa precisa ser individual ou o material pode ser coletivo? Para Berasturi, não há necessidade de uma caixa com material lúdico exclusiva para cada criança, considerando que qualquer tipo de brinquedo, mesmo os mais simples, ofereçam possibilidades lúdicas e projetivas para a criança. Entretanto, há outros autores que priorizam o material individual, em função da associação livre. Eles afirmam que na caixa individual, a criança pode mostrar seus sentimentos através da forma que achar mais conveniente e pode expressar o que deseja sem sofrer proibições. Com o próprio material, ela pode fazer o uso que desejar, pode rasgar, pode colar, pode quebrar. Se o material é coletivo, de uso comum, sempre serão impostas algum tipo de restrição. Mas então, como que ocorre a escolha dos brinquedos utilizados? Para Sarnoff, os materiais que utilizamos precisam refletir a fase de desenvolvimento psicossexual da criança. Por exemplo, na fase oral, as crianças costumam brincar com mamadeiras, cuidam de bonecos e utilizam histórias de dependência. Na fase anal, elas precisam brincar com conteúdos sádicos, brinquedos de guerra e brinquedos que sujam. Isso porque a criança necessita da descarga e da análise do conteúdo para dominar esses estresses vivenciados. Na fase fálica, com o complexo de Édipo, aparecem brinquedos que denotam rivalidade, armas e conflitos. Ainda pode-se utilizar do jogo espontâneo, que é o jogo sem regras impostas, que permite que a criança utilize recursos próprios da sua personalidade para a organização do papel. Nesse caso, o analista deve evitar a introdução de suas próprias fantasias e personagens, e deve apenas participar da história criada pelo paciente.
Durante tudo isso, pode-se analisar e se atentar à tolerância e à frustração, à adequação da realidade, os momentos de aceitação ou não das instruções, o enquadramento do jogo, a separação dos pais, o tempo de início e de fim, os resultados dos jogos, e tudo isso pode ser relacionado com as capacidades egóicas e com o princípio do prazer e da realidade que a criança está demonstrando. Bem, agora vamos para o relato de um caso clínico para exemplificar tudo isso. O caso é de B, um menino de 4 anos que veio para avaliação encaminhado pela escola porque tem agredido colegas e professores com mordidas e pontapés. Desde as primeiras sessões, ele comentava que precisava de mais um carrinho para brincar. Na segunda entrevista, ele construiu com Lego um carrinho e deu para que eu brincasse com ele. Na terceira entrevista, eu trouxe um carrinho para a sessão e, surpreendentemente, ele também trouxe um carrinho. Logo que viu, quis brincar com o carrinho que eu trouxe e me deu o dele para eu brincar. O carrinho dele não tinha rodas e foi encontrado no lixo, o que mostra que ele deu o lixo dele para mim cuidar, pois estava muito difícil dele lidar com os problemas familiares que possui. Em outra sessão, B esparramou todos os brinquedos da sua caixa, como sempre faz, e colocou cola em todos os brinquedos. Este é um exemplo de quanto a criança necessita colar as partes partidas do seu mundo interno, porque está desorganizado e confuso. Isso mostra a importância que a caixa de brinquedos tem para a expressão do conflito.